Instagram, do YouTube, amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Meet, a Duda, a Cida, a Cláudia, a Dona Maria, a Maria Oliveira, amém. A paz do Senhor Jesus a todos, amém. Hoje a gente vai falar sobre 3 salmos, né? Mais 3 salmos hoje. Deixa eu me ajeitar aqui. Vamos falar sobre mais 3 salmos hoje, né? Salmo 130, Salmo 134 e Salmo 135. Amanhã a gente vai falar sobre Salmo 50 e na segunda a gente volta para o livro de Reis. E então a gente vai começar a falar sobre um monte de rei e profeta, um monte de rei e profeta ali, né? Então, amém, glória a Deus. Amém. Então, gente, agora a gente vai estudar esses 3 salmos, como eu disse, né? Antes de começar a falar sobre esses 3 salmos, né? Nossa, eu tava vendo, gente, esses dias, tem uma mulher que ela tava numa igreja, né? Aconteceu um negócio muito sério na vida dela, né? É uma pessoa conhecida, aconteceu uma coisa muito séria na vida dela, ela quase morreu, assim, foi uma coisa muito séria, muito grave. Ela tava certa que ela ia morrer, né? E ela teve um encontro com Deus ali, Deus resgatou ela e deu uma outra oportunidade para ela. E ela falou assim, Deus, se o Senhor me der mais uma chance, eu vou fazer diferente de tudo que eu fazia. E antes, ela já vivia uma vida meio esquisita, né? Uma vida já meio de depravação. Aí, ela seguiu um tempo com Deus, né? Um tempo na igreja, um tempo com Deus, e ela se rebelou e decidiu sair da igreja, né? E quando ela decidiu sair da igreja, então ela ficou pior do que ela estava antes. Ela começou, além dela ter ficado pior, ela foi levando pessoas com ela, né? Ela levou o filho dela com ela, foi levando outras pessoas com ela. E ela começou a fazer pornô, um monte de coisa. Foi ficando pior, cada vez pior do que era antes, né? Hoje, né, o filho dela que filma, né, ela fazendo filme pornô, tudo, ela tá analisando a possibilidade de fazer um filme pornô com o pai dela, a filha e o pai, e você fica vendo, sabe, que tá muito pior do que era antes, né, muito pior, né. E Jesus diz isso, né? Jesus fala sobre a casa vazia, né? Que a casa vazia, o demônio ele sempre volta. Não é que pode ser que ele volta, ele sempre vai voltar, né? Então o demônio sempre vai voltar para ver como tá a minha casa. Então a minha casa vai estar cheia, ele não vai ficar em mim, ele vai embora. Mas se ele vê que a casa está vazia, ele vai chamar mais 7 e vai voltar com 7, né? E daí vai ficando aquela legião. E o estado posterior acaba sendo pior do que o anterior por causa disso, porque vai trazendo mais demônios. E Jesus fala isso. E o que é mais triste disso tudo é que a Bíblia diz que a gente não tem consciência, né? Nós somos entregues a nós mesmos. Principalmente quando a pessoa teve o conhecimento da verdade, né? E decidiu sair dela. E nós somos entregues a nós mesmos. E a gente já estudou sobre isso, né? Tem um salmo de Davi, né? Que a gente até falou sobre isso. A pior coisa que existe no mundo é Deus nos entregar a nós mesmos. É a pior coisa que existe no mundo, né? E eu tava até pensando, refletindo sobre isso esses dias. Anteontem eu tava refletindo sobre isso. A questão aqui não é julgar, né? Falar nada disso. Mas a questão daqui hoje é temer, né? Então a gente tem que orar a Deus para que a gente também não fique assim, né? Para que a gente nunca fique cego, né? Para que a gente nunca caia, né? Porque a questão é essa, a pessoa não chega ao pecado exagerado de repente, né? São pecadinhos que vão virando pecadões, né? São pequenas ações que vão levando, né? Não é do nada a pessoa já virou um pecador, né? Não, tem alguns indícios, a paz, Adriana, tem alguns indícios que ela vai virando, né? São algumas pequenas escolhas que vão direcionando ela para aquele caminho, né? Onde em um determinado momento ela vai ficar cega, ela não vai perceber mais que ela tá no caminho errado, ela vai achar que ela tá no caminho certo, e ela vai começar a achar que não tem problema, ela vai começar a falar, não tem problema nenhum, que bobeira. Tanto é, gente, que essa pessoa que eu tô falando, ela nas entrevistas, ela fala, Deus tem me abençoado, ela fala isso nas entrevistas. Quando ela vai fazer entrevista sobre esses pornô que ela faz, essas coisas, ela fala, Deus tem me abençoado muito. E realmente ela deve acreditar que Deus está abençoando ela, porque a Bíblia diz que a gente fica cego, né? E o que eu quero falar aqui hoje é isso, a gente ter temor disso, da gente ser entregue às nossas próprias mãos, né? A nossa própria vontade, a mim mesma, né? A gente tem que ter medo disso, né? A gente tem que ter medo disso porque o nosso coração é enganoso. O meu coração vai falar que aquilo é bom, mas aquilo não é bom, né? A gente tem que ter muito cuidado. Às vezes a gente ouve uma coisa que a gente não deveria se alegrar, a gente se alegra. A gente às vezes vê uma coisa
que é um pecado, que a gente não devia, a gente viu de relance e a gente se interessou, né? Algo despertou ali na gente. E isso não é bom. Mas é natural, mas não é bom. E essa é a questão, a gente reconhecer, né? A gente ter temor a Deus e reconhecer que nós somos frágeis, né? Nós somos frágeis, nós não somos santos. Nós não somos de aço, né? Nós não somos fortes, né? E por isso que nós devemos buscar a Deus, né? Porque é Deus que vai nos ajudar nisso. Deus que vai nos ajudar dando direcionamento que aquilo não é bom, né? Nos fazendo parar de pensar naquilo, nos fazendo parar de olhar aquilo, nos fazendo parar de ficar interessado naquilo, né? Porque às vezes a gente se interessa também sem querer por alguma coisa que não deveria ter se interessado. E isso pode ser o pontapé inicial para você chegar nesse estado, onde o último estado é pior do que o primeiro, né? Então a gente tem que ter muito cuidado mesmo. Às vezes a gente acha que já está salvo, né? Às vezes a pessoa acha que já está garantido. E a questão é essa, a batalha, ela não termina, né, enquanto ainda não acabou. A gente vive aquela batalha constante até o momento da nossa morte, né? Morreu, já não há mais o que fazer. Na minha morte eu não vou poder lutar pela minha salvação, mas aqui nessa vida eu posso, né? É isso que Paulo diz, né? Eu combati o bom combate. Então, ele sempre combateu o combate. Não é assim, eu já tô salvo. Todo dia era um combate, né? E Paulo estava ali combatendo o bom combate todo dia. Ele estava lutando todo dia pela salvação dele, porque não é fácil. A Bíblia diz que a nossa entrada no reino de Deus é a força. Não é de forma pacífica. A nossa entrada no reino de Deus é na guerra, na briga, né? E que briga, que guerra é essa, né? A maior guerra que há é contra a gente mesmo, né? É esse eu ruim que ainda existe aqui, né? Esse eu aqui que não mudou. Porque realmente o meu espírito renasceu, né? Mas o meu corpo não renasceu. O meu corpo não foi santificado, né? O meu corpo não mudou. Meu corpo continua o mesmo, meu corpo continua sendo desse mundo. O meu espírito, né, renasceu, a minha alma vem sendo mudada pelo meu espírito, mas o meu corpo não. E ele vai continuar pedindo até a morte, né? Então que a gente tenha essa consciência, porque, nossa, eu fiquei pensando assim na situação dela, é tão triste, tão triste. E eu falei, meu Deus, que perigoso, que Deus não me permita ser entregue a mim mesma. Que Deus não me deixe ser a dona de mim mesma, porque eu chegaria nessa situação. Né? A gente não seria diferente. Se Deus nos entregar a nós mesmos, se nós quisermos isso, nós não vamos ser diferentes dessa pessoa que eu falei agora. A gente ouviu a história dela, deve ter ficado abismado quando ouviu, né? Tudo que foi dito. Mas se a gente não tiver esse cuidado, se nós não deixarmos a nossa vida nas mãos de Deus, temermos a Ele verdadeiramente, né? Um temor de obediência, nosso final pode não ser diferente do dela. Então, a gente tem que entender isso. E o pior de tudo é a pessoa achar ainda que tá tudo bem. Porque a Bíblia diz isso. A pessoa ainda acha que tá tudo bem. E é o que eu falei. Ela ainda fala, Deus tem me abençoado. Ela ainda fala de Deus, gente. Ela ainda ora, sabe? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Tá bom? Então, amém. Eu vou fazer a oração agora, glória a Deus, e a gente vai começar a falar sobre Salmo 130, Salmo 134 e Salmo 135. A música de hoje foi Me Escolheu, de Sara Farias, tá bom? Amém, glória a Deus. Vou orar. Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia. Obrigada pela minha vida. Obrigada pela vida dos meus familiares, dos meus parentes, dos nossos parentes familiares. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, que nos põe de pé, Deus, que nos faz estar aqui. Se hoje estamos aqui é devido à tua bondade, Pai, devido à tua misericórdia, devido à tua graça. Senhor, que o Senhor continue, Pai, em nome de Jesus, derramando sobre nós delas, Pai. Amém. Que o Senhor não se atente aos nossos pecados, que o Senhor não se atente às nossas falhas, mas que o Senhor derrame sobre nós da tua longanimidade e nos perdoe, Pai. Ah, Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, porque a tua palavra diz que o Senhor é um Deus que perdoa. O Senhor perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. A tua palavra diz que o Senhor ouve aquele que se arrepende. A tua palavra diz que o Senhor recebe com alegria um pecador arrependido. Então, meu Deus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai. Todos os pecados que nós cometemos, ainda que involuntariamente, Pai, ainda que sem querer. Nós pecamos,
Pai, e essa é a nossa condição, nós somos pó, nós somos sujos, nós não somos nada, e é só o Senhor quem nos limpa, é só o Senhor quem nos purifica, é só o Senhor quem nos lava. Então, meu Deus, vem e nos limpa da nossa imundície, Pai, porque nós precisamos das suas águas, nós precisamos do teu fogo, nós precisamos da tua purificação, nós precisamos da tua bondade, nós precisamos de ti, Pai. Então, que o Senhor manifeste sobre cada um de nós, Pai, o teu amor, Senhor, em nome de Jesus, Pai, amém. Meu Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, ouça as nossas orações, Pai. Que o Senhor, Pai, abençoe a cada um daqueles para quem estamos vindo orando há tempos, Pai. Que o Senhor venha abençoar essas pessoas. Que o Senhor alcance o coração dessas pessoas. Que o Senhor as transforme. Que o Senhor as modifique. Que o Senhor modifique os corações delas. E que elas venham a te conhecer verdadeiramente. E assim seja conosco também. Nos transforma, Senhor. Porque nós precisamos mais de Ti. Nós precisamos parecer mais contigo, Deus. Então nos ensina a andarmos na tua identidade, nos ensina a sermos cada vez mais idênticos a ti, nos ensina a andarmos nos seus caminhos, Pai, nos ensina a sermos exemplo nessa terra, Pai, amém, nos ensina a honrar o teu nome, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Meu Deus, que o Senhor nos livre de todo mal, Pai, em o nome de Jesus, Senhor, amém. Confiamos a ti, tudo que temos, tudo que somos está em suas mãos, que a tua vontade sempre prevaleça sobre cada um de nós, Pai, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Os seus planos são maiores do que os nossos e nós queremos ele em nossas vidas. Então que se cumpra os seus planos sobre nós, porque nós sabemos que nada e nem ninguém pode frustrar os seus planos a não ser nós mesmos. Mas nós estamos totalmente entregues à tua vontade e queremos que ela aconteça, Pai. Amém. Porque nós estamos debaixo, meu Deus, das tuas asas. Nós estamos nas tuas mãos, porque confiamos em ti, Pai. Então nos guia nesse caminho, Pai, que é tão difícil. Nos guia, Pai, por essa caminhada, nos mostra o caminho correto, nos mostra cada erro que fazemos, nos mostra quando errarmos, nos mostra quando cometermos algum pecado, nos mostra para que venhamos a nos arrepender dele, Pai. Porque se o Senhor nos mostrar a verdade, se o Senhor revelar, meu Deus, o que fizemos de errado, nós nos arrependeremos e mudaremos, Pai. Porque nós temos prazer na tua presença, nós não queremos perder, Pai, a tua presença, nós temos prazer em ti, Senhor. Nós queremos cada vez mais da tua presença. Que o Senhor invada, meu Deus, cada vez mais, meu Deus, os lugares onde nós estamos, a nossa casa, que tudo ao nosso redor reconheça que em nós há o Senhor, Pai, que todos vejam o teu brilho através de nós, que todos possam ver a tua glória, meu Deus, manifestada em nossas vidas, em nome de Jesus, que sejamos um testemunho vivo do teu poder, Senhor, em nome de Jesus, nos livrai de todo mal, Pai, amém, que o Senhor, Pai, nos dê a provisão de cada dia, que nada nos falte, que o Senhor supra todas as nossas necessidades, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. A paz, Silvana. Amém. Amém. Então, gente, agora a gente vai falar sobre Salmo 130, tá? No Salmo 130, é tão bonito esse salmo. Diz assim no Salmo 130. Ó Deus, eu te chamei. Eu te chamei quando eu estava num desespero tão profundo, Deus. E eu disse, no versículo 2 ele fala, escuta o meu grito, Deus. Ouve o meu pedido de socorro. No versículo 3, então, diz, se o Senhor tivesse feito uma lista dos nossos pecados, quem é que escaparia da condenação? Uau, tem tudo a ver com o que eu comecei hoje falando, né? Eu nem lembrava desse trecho, mas tem tudo a ver com o que eu comecei hoje falando. E é verdade, né? Paulo diz isso, né? No Novo Testamento, tem uma hora ali no Novo Testamento que o pessoal começa a se achar muito santo. E o pessoal começa a falar que é muito santo, muito santo, muito santo, se acha muito santo, se acha muito puro, né? E Paulo diz, cuidado, todos nós somos culpados do pecado. Todos nós. Não adianta você falar, mas eu não peco, não tenho pecado nenhum. Todos nós somos culpados do pecado. Até a criancinha que nasceu não fez nada na vida. Todos nós somos culpados do pecado. Mas pela misericórdia de Deus, é claro, né? Ela vai receber um julgamento ali de acordo, né? Com a vivência dela, né? Então, a gente não, né? A gente já tem uma vivência ali que vai ser julgada, né?
Mas a criancinha que não teve uma vivência, nasceu e morreu, né? É claro que não, né? Mas ela tem também. Ela não é inocente. Aquela criança que nasceu, né? A criança que nasceu e morreu, né? Ela não é inocente. Ela não vai ser declarada inocente. É isso que a Bíblia diz. Ela não vai ser declarada inocente. Mas a salvação também é para ela. A misericórdia de Deus alcança ela também. Então ela é alcançada, ainda que ela não tenha manifestado, né? Ainda que ela não pudesse manifestar a vontade dela e falar, Jesus, eu te aceito, porque ela não teve tempo para isso, né? Mas ela é aceita, ela é abordada pela misericórdia de Deus. Mas ela não é inocente, né? Porque todos nós somos culpados pelo pecado. Todos nós nascemos já culpados pelo pecado. Então, quem é que poderia ser... Piorou a gente que tá aí vivendo a doidada e comete pecado todo dia, né? Ainda que involuntariamente você pense uma coisa, fala um negócio que não devia ter falado, depois você fala, meu Deus, eu pequei, não devia ter falado isso, fiz uma fofoquinha, né? Não, é pecado. Tudo é pecado. Tudo é pecado. Teve uma vez que vieram falar pra mim não sei o quê, aí a pessoa nem liga muito pra Bíblia, gente. Nem liga muito pra Bíblia, nem tá nem aí pra Bíblia. E eu tava uma vez andando na rua com essa pessoa veio falar assim pra mim de uma outra. Teve uma outra pessoa que fez um negócio lá. Ela falou, mas a Bíblia diz que pode não sei o quê. E falando assim pra mim, do pecado do outro, né? E eu fui e falei, a Bíblia também diz que a gente não deve apontar o erro dos outros, a Bíblia também diz que a gente não deve ficar falando dos outros. E comecei a falar um monte de coisa do pecado dele, dessa pessoa que tava falando, né? E é assim, quem é que não tem pecado? Que nem Jesus disse, né? Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Quem é que pode dizer que não tem pecado? Quem é que pode dizer que é santo? Ninguém. E se a gente tiver essa consciência, se a gente reconhecer isso, a gente vai entender que a gente precisa da misericórdia de Deus. A gente precisa da graça de Deus. Nós não somos merecedores. Nós não merecemos nada. Ai de nós se Deus fosse retribuir segundo o que a gente merece. Meu Deus, graças a Deus ele não retribui segundo o que a gente merece. E é isso que ele está falando aqui. Graças a Deus o Senhor não retribui segundo o que a gente merece. Porque se o Senhor tivesse feito uma lista dos nossos pecados, meu Deus, não ia ter ninguém fora dessa lista. Ia estar todo mundo com o nome lá escrito, né? Mas aqui no versículo 4, ele diz, mas o Senhor nos perdoa. Oh, Deus bom. Não há quem não tenha pecado, mas Deus perdoa. E é por isso que nós te tememos. Uau! Ele está dizendo o que eu estou falando. É por exatamente eu entender que eu não mereço. É exatamente por eu entender que eu não mereço nada disso. E ainda assim ele me perdoa. É exatamente por isso que eu temo ele. A gente lembra, né? A gente já falou sobre o que é temer, né? A gente acha que temer é ter medo, né? Também inclui ter medo, mas não é esse medo nesse sentido, eu já expliquei, né? É o medo de alguém que ama muito, né? É o medo da mulher que tá em casa, o marido saiu para trabalhar, ela tá preocupada, né? O marido não chega, ai, será que aconteceu alguma coisa? Tô preocupada, né? É o medo da mãe, né, que fica em casa preocupada porque o filho ainda não chegou. Ai, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa com meu filho? É esse medo. É o medo de alguém que vai falar uma coisa, tem uma coisa muito séria para falar, para alguém que ama, e ele tem medo de machucar ao falar. Então ele escolhe a melhor forma de falar. É o medo de alguém que precisa, né, disciplinar o outro e ele escolhe a melhor forma. Ele pensa bem para escolher a melhor forma. Isso é o temor. E a gente tem que ter esse temor para com Deus. Aquele medo, né, de fazer ele ficar triste com a gente, de desagradar ele. Aquele medo de perder ele, né? Aquele medo, igual eu falei agora, meu Deus, que medo do Senhor me entregar a mim mesma. Não me faça isso não, meu Deus. Continua comigo. Não me entrega a mim mesmo, senão eu estou perdida. E é isso que ele está falando aqui. Uau. E é por isso que eu te temo, Deus. Por causa disso. Que extraordinário o Senhor é. Aí no versículo 5, ele diz, Deus, eu estou aqui ansioso esperando a tua ajuda. Eu estou aqui ansioso esperando o Senhor agir. Porque eu confio na tua palavra. Eu sei quem você é. Então eu tô ansioso. Eu vou dar um exemplo aqui agora, que eu vou abrir aqui, que eu nem abri. Paz, Sebastião. Eu vou abrir agora, eu senti no coração. Eu tava fazendo um procedimento, né? Eu operei já 2 vezes para fazer esse procedimento e deu errado. As 2 vezes deu errado. Essa segunda vez também deu errado. E eu tava fazendo gratuitamente esse procedimento.
E lá no hospital que eu estava fazendo gratuitamente, só tinha 2 chances para você fazer gratuitamente esse procedimento. E aí o médico, né, falou para mim que eram só 2 chances de fazer esse procedimento. É um procedimento, né, vou abrir, tô sentindo no meu coração, vou falar. Eu não ia falar não, nem minha família não sabe, mas eu vou falar. Eu ganhei pelo hospital público, né, o Hospital das Clínicas, fertilização in vitro. Né? Eu e minha esposa, a gente vem tentando engravidar já faz alguns anos e eu ganhei a fertilização in vitro pelo Hospital das Clínicas. E a gente foi lá e fizemos 2 tentativas. Foi nisso que eu fiquei fazendo as cirurgias. Aí eu fiz a coleta dos óvulos, deu tudo certo. Na primeira, nenhum fecundou. De todos os óvulos que eu colhi, nenhum deles fecundou. Aí o médico chegou pra mim e falou, só tem mais uma tentativa. No público são 2 tentativas e acabou. Falei, tá bom. Aí ele, na segunda tentativa, eu ovulei antes da coleta. Aí eu passei pela cirurgia, aí eles falaram, só tinha um óvulo, todos os outros você ovulou. Aí eu falei, pô, mas aí eu perdi a tentativa? Ela falou, vamos ver. Aí ela me mandou voltar uma semana depois. Aí no dia que eu fui voltar, eu falei assim, eu tava tão cansada já, né? É um procedimento desgastante. Aí eu já tinha tomado um monte de injeção todos os dias, todo dia tomando injeção para hormônio, sabe? Você fica super saturada. Aí eu fui, no dia que eu cheguei lá no hospital, eu falei, Senhor, que seja feita a tua vontade. Eu sei que o Senhor vai me dar. O Senhor falou que vai me dar 3 filhos. Como eu não sei. Mas eu sei que o Senhor vai me dar. O Senhor falou que vai me dar o Daniel, a Olivia e a Abimael. E é nisso que eu creio. Mas como eu não sei. Se não for da tua vontade que seja aqui. Se não for da tua vontade que seja dessa forma, nesse lugar, que eles digam não. Aí eu cheguei lá na consulta. Aí na hora que eu entrei na sala, a médica olhou assim pra mim e falou, olha, não sei se te explicaram, se você perdeu a chance e tal. E eu tava sentada e falei, tá bom. E eu não falei nada. Eu falei, tá bom. Aí ela falou, então, eu aconselho vocês a procurarem um particular, vai tentar particular, tal, né? Você paga aí e vê quanto que fica. Eu falei, tá bom. Ela me deu uma lista ainda de laboratórios particulares lá pra eu procurar, tal. Eu falei, tá bom. Isso aí. Eu falei, é só isso? Ela falou, Eu falei, tá bom. Ela falou, boa sorte. Eu falei, obrigada. E fui embora. Aí eu fui embora, né? Assim, triste, gente. Eu não vou mentir que a gente não fica triste, né? Quando não é do jeito que a gente quer, a gente fica triste. E isso não é ruim, isso é natural. Né? É natural, não é uma coisa ruim. Mas isso não quer dizer que a gente não crê em Deus, né? É diferente, né? Então, eu cheguei em casa, conversei com meu marido, tudo. Aí depois, né, eu parei. E eu e meu marido, a gente parou e falou assim, tô ansioso. A gente tá ansioso pra ver o que Deus vai fazer. Porque se não foi dessa forma, se 2 tentativas por FIV deu errado, então eu tô ansiosa. Eu tô ansiosa para ver esse milagre que Deus vai fazer, porque vai ser grande, vai exaltar o nome dele. E eu vou poder falar ainda que eu fiz 2 FIVs e não consegui, mas Deus fez, né? Então, é isso que o salmista está dizendo aqui. Eu tô ansioso esperando a tua ajuda. Eu tô ansioso para ver o que você vai fazer. Eu sei que você vai fazer alguma coisa, eu tô ansioso. Tô ansioso para ver o que vai acontecer, né? E é nesse sentido que eu e minha esposa a gente tá. Eu não tô triste não, gente. Eu tô ansiosa porque a gente tá empolgado para ver o que Deus vai fazer. Eu tenho certeza que Deus vai fazer alguma coisa, né? Tem um filme que eu até indiquei para vocês ontem que eu assisti, que é uma história real também, que é Mostra-me o Pai. Gente, que filme lindo. Eu chorei assistindo esse filme. Eu super indico, viu? Muito bom. E tem uma história real lá que acontece nesse filme. E é um jogador que era cristão. E ele quebrou o joelho. E era numa época que o time precisava dele. E ele era o principal jogador do time. E ele quebrou o joelho. Aí o cara, ele todo alegre. Ele dando risada lá e fazendo as coisas dele de boa lá. E o treinador, né, foi e falou assim, mas por que você tá alegre? Você tá alegre por quê? Se tá indo tudo mal, você ainda... A paz apareceu pra mim, deu tudo um pouco, acho que é a Raquel, né? Por que você tá alegre? Tá feliz por quê? E ele falou, porque eu tô ansioso pra ver o que Deus vai fazer. Porque se ele permitiu que eu quebrasse a perna aqui antes desse jogo, é porque ele tem algo melhor pra mim
Gente, uau! E é nesse nível. É nesse nível. Se não deu certo lá na FIV, no Hospital das Clínicas, de graça, as 2 vezes que eu tentei com meu esposo, é porque Deus tem algo melhor pra mim. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. E eu tô ansiosa pra ver o agir de Deus. E é isso que o salmista tá falando aqui. Eu tô ansioso, Deus. Tô ansioso pra ver a tua ajuda. Uau! Porque eu confio na tua palavra. Eu sei o que vai acontecer. Ô Raquel, eu acho que é só o seu que tá sem som, porque tá todo mundo ouvindo. Qualquer coisa, você sai um pouquinho e volta de novo, tá bom? Deve ser algum problema na sua transmissão, tá? Amém. Então, no versículo 6, Silvana? Tá baixinho? Deixa eu ver. Gente, ó, eu desliguei e liguei de novo. Vou ver se agora tá melhor. Ficou melhor o som? Tá melhor o som, Silvana, ou não? Nossa, o pior que tá no máximo. Melhorou um pouquinho? Tá, eu vou ficar segurando assim. Tá perfeito? Então tá, gente, amém. Então, como ninguém reclama, eu falei, deve tá bom o som, né? Mas amém, eu vou ficar segurando aqui pra ficar melhor. Aí, então, no versículo 6, o salmista diz assim: eu espero pelo Senhor mais do que os vigias ficam esperando o amanhecer. Uau! Gente, imagina um vigia da cidade. O vigia da cidade, ele tá ali escoltando a cidade, né? Então ele ficava escoltando a cidade ali à noite para que não houvesse invasão, para que as nações inimigas não entrassem na cidade, né, e invadissem a cidade. Então os vigias tinham que ficar bem acordados aí. E os vigias, eles falavam: amanhece logo para eu mudar meu turno e dormir, ir para minha casa, né? Então eles ansiavam muito pelo amanhecer, que eles queriam ir embora, eles desejavam muito o amanhecer, né? Muito mesmo. E é isso que ele tá falando aqui, o salmista. Eu espero mais pelo Senhor, eu espero mais pelo Senhor do que os vigias esperam o amanhecer para ir para casa. Desejo mais o seu agir. Eu tô aqui ansioso, esperando o teu agir, mais do que os vigias esperam o sol chegar. Mais do que os vigias esperam o nascer do sol. Uau! Aí no versículo 7 diz assim: povo de Israel, ponha a sua esperança em Deus. Para de pôr sua esperança em médicos. Para de pôr sua esperança, né, em rituais. Para de pôr sua esperança em dinheiro. Para de pôr sua esperança em sei lá o que você põe sua esperança. Ponha sua esperança em Deus. Porque Ele não vai te desapontar. Uau! Porque aqui ele diz: ponha a sua esperança em Deus, o Senhor. Porque o seu amor é fiel. Uau. Ele não vai te desapontar. Ele é fiel. Põe a esperança nele, que vai dar certo. E ele sempre está disposto a salvar. Tem pessoa, né, que ela ama o outro, né? Ela até ama o outro, até gosta do outro. Vou dar um exemplo aqui, sabe? Por exemplo, imagina, né? Imagina, sei lá, uma pessoa assim que dá muito problema, né? Às vezes você não está disposto a salvar essa pessoa, né? Vou dar um exemplo. Imagina uma família distante, são primos. Imagina primos e eles têm um primo que é viciado, né? E esse primo que é viciado dá muita confusão, dá muito problema. E esse primo, ele vive indo lá e devendo. Então a família se afasta desse primo, porque eles estão vendo que uma hora vai acontecer o quê? Dessa pessoa tá lá na boca, né? E precisar de ajuda, de dinheiro, alguma coisa, e um deles ter que ir lá socorrer e acabar que eles ficam, né? Então eles falam: não, então eu prefiro me afastar. O que é isso? Não tá disposto a salvar. Então essas pessoas não estão dispostas a salvar essa outra. Mas é que ele está dizendo: Deus está sempre disposto a salvar. Deus, ele está sempre disposto a ajudar. Tem gente que não está na disposição de ajudar, né? Hoje não. Hoje eu não quero fazer nada, né? Deus sempre vai fazer. Então confia nele. Conta com ele, porque ele sempre vai fazer. Versículo 8, ele finaliza o Salmo 130. Ele diz assim: Deus vai salvar Israel. Deus vai salvar o seu povo de todos os seus pecados.
Deus vai te salvar de você mesmo. Esse salmista está falando, uau. Só Deus nos salva de nós mesmos. Foi o que eu falei, né? Gente, sério, eu fiquei com temor. Eu falei, Deus, meu Pai, afasta de mim isso, que eu não fique com essa pessoa, né? Que Deus me direcione pra eu não ser entregue a mim mesmo, como essa pessoa que ela acha que tá com Deus ainda. Tá fazendo tudo isso, tá achando que tá com Deus ainda, né? Então, é nesse nível que ele tá falando que Deus nos salva dos nossos próprios pecados. Uau! Salmo 134 é curtinho, são só 3 versículos. Diz assim: venham e louvem a Deus, o Senhor, todos os seus servos, né? Todos os que de noite servem no seu templo. Levantem as mãos em oração no templo e louvem a Deus. Que de Jerusalém, o Senhor Deus, que fez o céu e a terra, abençoe vocês. A gente lembra que aqui no Antigo Testamento, Deus estava em Jerusalém. Deus havia escolhido Jerusalém para ser o seu local. Deus havia escolhido aquele templo, né, para ser dele. Então, quem quisesse falar com Deus tinha que ir lá para Jerusalém, tinha que olhar para Jerusalém, ir lá para Jerusalém, tinha que fazer isso, senão você não falava com Deus, né? Mas vocês lembram, né, que Jesus alertou lá desde a samaritana, lá do poço, né? Jesus alertou que logo estava vindo o tempo em que a gente poderia adorar a Deus em qualquer lugar. Eu não precisaria olhar mais para Jerusalém para falar com Deus, não. Eu poderia falar com Deus da cozinha da minha casa, né? Eu não precisaria mais ir para Jerusalém. E graças a Deus hoje é assim, né? Graças a Deus. Aí no Salmo 135, é o último salmo de hoje, ele é um louvor, ele não é salmo de romagem, né? O Salmo 130 e o Salmo 134 são salmos de romagem que a gente explicou na aula de terça, né? Hoje, esse Salmo 135 aqui, esse último, é um louvor de agradecimento por Deus ser quem Ele é. Uau, é lindo. No versículo 1 diz assim: aleluia. Aleluia. Louvem a Deus, vocês que são servos dele. Vocês que estão na casa dele, no templo dele, louvem a ele. Hoje a gente sabe, né, que não existe mais esse de estar na casa dele. Nós somos a casa de Deus, né? Nós somos, né? Aquele local físico, aquele prédio onde a gente se reúne, ali não é a casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. Tá? Ali é um prédio de reunião, né? De oração. A Bíblia no Novo Testamento até fala isso, né? Fala de casa de oração, né? Não chama de igreja, é casa de oração, né? Porque a igreja somos nós, né? Nós reunidos. Aquele prédio vazio é um prédio vazio, não é uma igreja, é um prédio vazio, né? O que torna aquele prédio uma igreja são as pessoas que estão lá, se estiverem com Deus, né? Então, aquelas pessoas que estão reunidas, por exemplo, na frente de um hospital orando, é uma igreja, né? E aqui, nessa época, onde que era a casa de Deus? Não era dentro da gente, né? Era lá no templo. Então, aqui ele tá falando, vocês que estão lá na casa de Deus, lá no templo de Deus, né? Adorem a ele, louvem a ele, né? Vocês que são servos, vocês que servem ele. Então, hoje, isso se adequaria a quem? A quem está na presença de Deus. Então, se você está na presença de Deus, se você tem Deus dentro de você, se você serve a Deus, e o Espírito Santo de Deus está dentro de você e você é a casa de Deus, louve a Deus, adore a Ele, né? Então, aqui no versículo 3, ele começa a falar por que a gente tem que adorar a Deus, por que a gente tem que louvar a Deus. Ele diz no versículo 3, louvem a Ele porque Ele é bom. Cantem louvores a Ele porque Ele é bondoso. Ele é bom demais. Ele é bom demais com a gente, então agradeçam. Em vez de ficar só lamentando, tem muita gente que só faz oração lamentando, pedindo, né? Agradeça, porque ele é bom. Se você for parar para pensar o que você realmente merecia, era para você estar muito pior do que você está hoje. É a graça de Deus que tem feito você estar onde você está. E ainda assim, pode estar ruim, né? Não é onde você queria estar, mas pode ter certeza. Se fosse colocar numa lista os seus pecados e o que você merecia estar pior. Então, louve a Deus. E aqui no versículo 4 ele diz, pois o Senhor escolheu Jacó para ser dele, escolheu o povo de Israel para ser o seu tesouro. Hoje a gente louva a Deus, né? Porque ele entregou o seu único filho por nós. E o único filho dele, Jesus, nos aceitou. Ele podia ter falado não, mas ele aceitou. E ele aceitou
o valor tão alto que era a nossa compra. Nosso preço foi muito alto. Quando Jesus chegou lá para comprar a gente, falou, qual é o preço aí que eu quero pagar por eles? Eu quero libertar eles. Então falaram para ele, né? A morte ali, né? As trevas, né? Satanás falou para ele, o preço é o seu sangue. Eu quero você. Jesus falou, tá bom. Uau. E a gente tem que louvar a Deus por isso. Amém. Glória a Deus. Porque ele entregou seu único filho. E Jesus, que é filho de Deus, também. Amém. Glória a Deus. Versículo 5. Eu sei que o Senhor é grande. Ó Deus. Eu sei que o Senhor é grande. Tão grande, mas tão grande, que o Senhor está acima de todos os outros deuses. Não há nenhum como tu. Não há ninguém como o Senhor, Deus. Para quem eu vou clamar? Para quem eu vou pedir? Não há outro como tu. Não há ninguém como tu. E eu louvo a ti por isso. E o Senhor é meu. E eu sou teu. Uau. Versículo 6. O Senhor faz o que quer. Uau, gente. Olha que entrega, né? Deve ser de Davi isso daqui. Nossa, que entrega. O Senhor faz o que quer. Tanto no céu como na terra. Tanto nos mares como nos oceanos profundos. O Senhor faz o que o Senhor quer. Inclusive na minha vida. Eu não sou o dono de mim. O Senhor é quem é. E glória a Deus por isso. Porque eu estava lascada se eu ficasse sendo dona de mim mesma. Se eu fosse entregue a mim mesma, eu estava lascada. Então, glória a Deus por isso. Porque o Senhor é o meu dono. Uau. Que bonito. A Bíblia diz, né? A gente vai ler na semana que vem. Tem um momento na história de Israel muito triste. Que Deus fala assim. Eu vou permitir que o meu povo sofra. Eu vou permitir que o meu povo fique escravo de novo. Para eles verem que a minha servidão é melhor do que a servidão dos inimigos deles. Pode parecer custoso você servir a Deus. Mas a servidão dele é melhor do que a servidão do inimigo. O inimigo te humilha e você nem percebe. Agora Deus não. Ele te bate quando é preciso. Mas ele é justo. O inimigo não. Uau. E aqui no versículo 6 o salmista está falando algo lindo, né? Deus, você faz o que você quer e tá tudo bem. Minha vida está nas suas mãos. Glória a Deus por isso. O Senhor faz o que o Senhor quer aí nos céus. O Senhor faz o que o Senhor quer aqui na terra. O Senhor faz o que o Senhor quer lá nos mares. O Senhor faz tudo o que o Senhor quer. E glória a Deus, porque minha vida é tua. Versículo 7. Dos fins da terra, o Senhor traz as nuvens, prepara os relâmpagos para que as tempestades venham, né? E o Senhor faz com que os ventos saiam dos seus depósitos. Deus pode tudo. Uau! Você está achando que Deus não pode o quê? Se é Ele quem prepara as nuvens. É Ele que decide quando vai chover. A paz, Elizabeth. A medicina, ela pode tentar até estudar o que Deus faz, mas ela não consegue replicar. É Deus quem dá a vida. Não é a medicina. Se a medicina soubesse como dar a vida, ela já tinha ressuscitado muita gente. Já tinha ressuscitado muito famoso aí, né? Não, e nunca vai conseguir. Nunca. A medicina, a ciência, ela explica como que as nuvens se formam. Ela explica como que a chuva vem. Mas ela não consegue fazer chover. Não há ainda como... Não adianta a gente dançar a dança da chuva. Não. Não tem como fazer chover. É algo que só Deus faz. Não tem como fazer um relâmpago cair do céu. A ciência explica por que um relâmpago cai do céu. Mas não consegue replicar. A ciência não consegue fazer um relâmpago cair do céu. E é isso que está falando aqui. Deus faz tudo isso. Uau! Deus faz com que o vento saia lá dos depósitos dele. Não tinha vento nenhum, veio um vento de repente. É Deus. Aí no versículo 8 ele começa a lembrar as grandiosas coisas que Deus já fez. Ele diz no versículo 8: foi Deus quem matou os primogênitos lá no Egito.
tanto do povo como dos animais. E deixou vivo todos os primogênitos de Israel. Só na casa de Israel não havia choro. Sequer os cachorros uivavam. Foi Deus. Deus faz distinção do seu povo. Às vezes a gente acha, né? Ai, Deus não tá vendo. Não é possível. Jesus, olha o mal ali dando certo, olha o mal bem, nossa, tudo acontecendo de bom pro mal, a pessoa com saúde fazendo safadeza, né? Ah, como pode? E eu aqui sem saúde, e lutando e perseverando, sendo serva de Deus. Deus faz distinção de quem é dele. E foi o que o salmista disse: Deus faz o que ele quer. E acabou, não me importa, porque ele é o dono da minha vida, e ele faz o que ele quer com a minha vida também. Se eu tiver que passar um perrengue, tá bom. Lembra o que o Salomão disse? Salomão disse no livro de Eclesiastes: a tristeza nem é tão ruim assim. A tristeza nem é tão ruim assim. Tristeza ajuda a melhorar nosso coração. A tristeza ajuda a forjar o nosso caráter e melhorar a gente. Nem é tão ruim. Não vai levar a gente à morte. Não vai fazer a gente morrer. Vai fazer a gente ficar melhor. Vai ensinar. Uau. Foi Deus quem matou os primogênitos no Egito. Tanto dos egípcios como lá dos animais. Foi Deus. Vocês lembram? Uau, que Deus. No versículo 9, então, ele fala: ali Deus fez milagres. Vocês lembram? E Deus fez coisas maravilhosas para castigar o rei. Tanta coisa que Deus fez. Vocês lembram? Que outro Deus há como esse? Nenhum. Versículo 10. Deus destruiu não só o Egito. Deus destruiu muitas nações. E muitos reis poderosos. Por causa de vocês. Por causa do povo dele. Uau. Nações mais poderosas do que vocês. Deus destruiu. Uau. Tem um estudo que a gente vai fazer semana que vem, que Deus vai falar isso. Tem uma hora ali na história de Judá, acho que é na história de Judá, que o rei, em vez de confiar em Deus, vai confiar em outra nação. Em vez dele clamar a Deus, falar: Deus, me ajuda, porque a nação inimiga está vindo aqui contra a gente, eu tô com medo de perder. Em vez dele fazer isso, ele vai e pede aliança com um povo que não era para ele pedir aliança. E ele confiou na força do exército daquele povo. E Deus fala: porque você confiou na força do exército desse povo e não clamou a mim, agora eu vou te entregar a ele. Uau. E é isso que ele está falando. Caramba. Não tem nível para Deus. Não tem nível de problema para Deus. Não tem nível de inimigo para Deus. Ele é maior que todos os outros deuses. Você acha que algum Deus dá para bater ali de frente com o nosso Deus? Não dá. Os deuses do Egito provam isso. Não dá. Algum problema é bastante para o nosso Deus? Não é. Alguma nação poderosa demais, alguma tecnologia demais, é demais para o nosso Deus? Não é. Deus destruiu tudo aquilo que parecia ser maior do que a gente. Nosso Deus é incrível. Aí no versículo 11 ele continua lembrando que Deus é esse. Vocês lembram? Deus matou Seom, o rei dos amorreus. Deus matou Og, o gigante, lembra? O rei de Bassã. E Deus matou também todos os reis de Canaã. A gente estudou isso lá em Deuteronômio, né? A gente estudou isso lá em Josué. E é isso que estavam. Vocês lembram, gente? Lá com Moisés, a gente derrotou um gigante. A gente derrotou Bassã, derrotou Seom, derrotou Og. Lembram lá com Josué? A gente matou os reis de Canaã, nações maiores que a nossa, mais poderosas que a nossa. Aquelas muralhas lá de Jericó eram imbatíveis. E elas caíram do povo ficar rodeando, louvando a Deus ao redor das muralhas. E vocês estão achando o quê? Que esse Deus não pode o quê? Vocês vão querer largar esse Deus para servir outro Deus por quê? E é tão triste, gente, porque eles vão fazer isso, né? Eles vão adorar outros deuses. E por quê? Vai trocar o seu Deus pelo quê, se tem um Deus desse? Versículo 12. E a terra desses reis
Deus deu a vocês. Uau! Versículo 13. Ó Senhor, todos sempre vão saber que o Senhor é Deus. Todas as futuras gerações vão lembrar do Senhor. Versículo 14. O Senhor vai defender o povo de Israel. E o Senhor vai ter compaixão dos seus servos. Versículo 15. Os deuses das outras nações são de prata e de ouro. E eles são feitos por mãos humanas. Eles têm boca, mas a boca deles não fala. Eles têm olhos, mas os olhos deles não veem. Esses deuses aí feitos pelas outras nações têm ouvidos, mas não ouvem. Eles não podem respirar. Não são igual ao Senhor que me ouve, que me responde. Uau! Versículo 18. Deus, que essas pessoas que adoram esses deuses fiquem igual a eles. Fiquem sem ouvir, sem falar, sem enxergar. Fiquem igual a eles. Versículo 19. Louve o Senhor Deus, povo de Israel. Louvem a Deus todo aquele que é povo de Deus. Louvem a Deus vocês que são sacerdotes. Louvem a Deus vocês que são levitas. Louvem a Deus todos vocês que o temem. Louvem a Deus em Sião, em Jerusalém, lá onde ele mora. Aleluia. Então aqui a gente lembra que Deus, nessa época, realmente, né, havia colocado Jerusalém como local onde ele estaria, né? Então, para orar para ele, para falar com ele, era lá em Jerusalém, né? Mas a gente já sabe, a gente já lembra que hoje Deus não está mais em um lugar físico, tá? Se fosse para Deus estar em um lugar físico, ele não estaria num prédio físico aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar. Ia estar lá em Jerusalém, tá, gente? Então, não fique se iludindo achando que Deus está num prédio físico. Não, ele não está no prédio físico. Deus hoje está dentro de nós, né? Como? Através do Espírito Santo, né? Então, por isso que Jesus disse para aquela samaritana, coitada, que estava tão perturbada, tão desesperada, né? Queria buscar a face de Deus, queria buscar a presença de Deus e não podia entrar em Jerusalém. Ela era proibida de entrar em Jerusalém, né? E Jerusalém era o local certo de se adorar a Deus anteriormente. Se não tivesse mudado, a gente ia ter que ir lá para Jerusalém hoje adorar a Deus. Eu não podia orar para Deus da minha casa. Eu ia ter que olhar para Jerusalém e apontar e orar indicando minha mão para Jerusalém. Era assim. Senão não adiantava, né? Eu tinha que estar lá em Jerusalém. Quero falar com Deus, tinha que ir lá para Jerusalém para falar com Deus. Hoje já não. Eu não preciso ir para Jerusalém para falar com Deus, né? Jesus disse isso para a samaritana, né? Haverá um tempo em que você poderá falar com Deus em qualquer lugar, desde que em espírito e em verdade. Não precisava mais ir para Jerusalém. Era um sofrimento, coitada. Imagina, ela era proibida de ir para Jerusalém, né? E ela estava angustiada, porque ela queria realmente, né, buscar a Deus. E Jesus fala, então. Uau. Então, amém, gente. Glória a Deus. Amanhã a gente vai ler o Salmo 50. O Salmo 50 é muito bonito. Uau. O Salmo 50 é enorme, mas é lindo. Lindo, lindo, lindo. Deus fala que não precisa nada da gente, a não ser obediência. Deus fala, vocês vêm aqui ficar oferecendo seus sacrifícios. Vocês acham que eu preciso do boi de vocês? Vocês acham que eu preciso do dinheiro de vocês? Vocês acham que eu preciso disso e aquilo outro? Não, tá bom, vocês querem me dar, eu até recebo. Deus até fala isso. Vocês querem me dar, eu até recebo. Mas eu não preciso, já é meu. O que eu quero mesmo de vocês é obediência e temor. Uau, e Deus fala isso. Então você já vê já que estava meio abalada ali, né, a situação em Israel, nesse Salmo 50. E é isso que Deus fala. Deus fala, eu prefiro obediência. Desde o princípio, a questão principal era obediência, né? Desde lá do Jardim do Éden, qual que foi a questão? Obediência. Se você obedecer, você não vai sofrer. Obedeça para não sofrer. Obediência. Se obedecer, não vai precisar sacrificar. Obedecer, né? Então, amém. Gente, glória a Deus, amém, né? Graças a Deus, mais um dia aí, mais um estudo finalizado, amém. Eu vou desconectar o Facebook e o Instagram, tá bom? Amém. Deus abençoe. Amém.